Vamos abrir em Provérbios 15, 23. Provérbios 15, 23. Olha o que diz. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. O que significa aqui? Significa que, como eu estava falando no Senhor, ao silêncio da sabedoria de Deus, mas também ao silêncio da omissão. Você nem deve discutir, mas também não pode se calar de dar uma boa palavra. O que fala aqui? A palavra a seu tempo, quão boa é. Nós precisamos buscar de Deus sabedoria para discernir quando devemos silenciar na sabedoria de Deus e quando aquele silenciar é a omissão do medo. A omissão para não ser perseguido, a omissão para não ser julgado, a omissão para não perder amizades, a omissão para não ser ridicularizado. A igreja, o povo de Deus precisa estar vivendo tempos em que precisa entender o discernimento entre a omissão do silêncio para não discutir e a omissão de medo. Quando você se omite para não discutir é uma coisa. Quando você se omite para não falar a verdade em amor, também é outra coisa. Nós somos chamados a exortar, a chamar para perto da vontade de Deus em amor. Que não sejamos omissos, que não sejamos injustos, porque quando a gente se cala por omissão, com medo de perder a amizade da pessoa, medo de ser debochado, medo de que nos achem ridículo, esse tipo de omissão também é injustiça. Porque você não está sendo injusto em não dar oportunidade a que o outro tenha a oportunidade de ouvir a verdade em amor. Quando você não anuncia o evangelho de Cristo, quando você não prega a verdade em amor, quando que por preguiça ou omissão você se cala acerca da verdade do bem de Deus, você está sendo injusto e desobediente a Deus. 2 Timóteo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 4. Diz assim: conjuro-te perante Deus, também o apóstolo Paulo falando com Timóteo, que estava começando o seu ministério de líder. Diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 4. O apóstolo Paulo falando com Timóteo no seu início de ministério de liderança. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, que é mais que paciência, e doutrina. Pois haverá tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina de Deus. Pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos.
e se recusarão a dar ouvidos à verdade de Deus, entregando-se a fábulas. E é o que está acontecendo nesses dias. Muitos não estão querendo ouvir a verdade de Deus, que muitas vezes a verdade de Deus dói. Quando você está com uma ferida, para curar essa ferida, vai ter que botar remédio. E de início vai doer, mas depois ela vai ficar curada. O tratamento de Deus através da palavra no início muitas vezes dói. É como uma cirurgia. Mas vem a cura, vem o conserto, vem a edificação. Mas muitos querem só o oba-oba. Querem só a superficialidade. Querem ser crentes dominicais. Não querem a verdade. Então dá coceira nos ouvidos, a verdade dá coceira, e eles negam a verdade e se entregam a fábulas. Se entregam a pregações segundo as suas conveniências. Eu ouvi no Face no outro dia um post que eu achei muito interessante. Você diz o culto não foi bom, mas amigo, o culto não foi para você, foi para Deus. Você não tem que achar bom. O louvor é para Deus, a adoração para Deus e a palavra vem de Deus. Você não tem que achar bom, você tem que ouvir e crescer. Ouvir e amadurecer. Ouvir e deixar-se ser moldado, como nós cantamos aquela palavra, aquela canção, tu és oleiro, eu sou o barro. Faça-se em mim segundo o teu querer, não o meu querer. E o que está dizendo aqui no que eu acabei de ler? Prega a palavra, corrige, exorta, repreende em amor, em longanimidade, com brandura, mas não deixa de pregar, não deixa de corrigir, não deixa de exortar, porque isso é amar, isso é trazer a pessoa para perto da vontade de Deus. Infelizmente, há muitos líderes que estão se posicionando no púlpito para pregar só aquilo que vai agradar as pessoas, então encher o templo. Porque templo cheio é mais dízimo e mais dinheiro no bolso. Ui, falei. Mas os verdadeiros líderes não estão interessados no dinheiro no bolso, nem em templo cheio. Está interessado em ver vidas sendo transformadas, cada dia mais parecidos com Jesus, com o caráter de Jesus sendo edificado. Líder que é líder está se importando com as vidas e não com dinheiro. Também em Lucas, eu já estou terminando, faltam só 2 textos. Lucas capítulo 11, Evangelho de Lucas capítulo 11, versículo 53 a 54. Lucas 11, 53 a 54. Diz assim: saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundir Jesus a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para acusar Jesus. Nós estamos vivendo tempos que, quando nós pregarmos a verdade, aqueles que não querem a verdade, os religiosos, os incrédulos, os que se entregam à devassidão, vão vir contra nós tentando nos confundir, tentando tirar das nossas próprias pregações motivo para nos acusar. Por isso é necessário perseverança, por isso é necessário mergulhar na palavra e ficar com a palavra de Deus. Porque só ficando com a palavra de Deus é que nós não vamos negar a palavra de Deus. Porque muitos vão tentar nos confundir, usando a própria palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo chegou para ele e falou: não é assim que a palavra de Deus diz? Precisamos nos firmar na palavra de Deus e pregar
a palavra de Deus. Não podemos ser religiosos omissos. Em 1 João 5,20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo. Jesus vai voltar, aleluia! Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Precisamos saber se estamos realmente na verdade. E a verdade está em Jesus Cristo e a sua palavra. E Ele vai voltar. Ele é a vida eterna. Precisamos ficar na palavra e em Jesus. E nos guardar de toda e qualquer idolatria. E para terminar, Provérbios 10, 19. Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Ainda o 20 diz: prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. E no versículo 21, os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de bom senso morrem os tolos. Para finalizar, o que a gente aprende aqui? Fale a palavra de Deus. Porque se você se contiver em falar a palavra de Deus, você não vai falar muito. Porque se você falar aquém ou além da palavra de Deus, é tolice, é insensatez, é transgressão. A prudência está em falar a palavra de Deus. Mas como você vai falar a palavra de Deus se você não se encher dela diariamente? Se você for justificado pelo sangue de Jesus, ler e viver a palavra de Deus, então o seu falar vai ser como uma prata escolhida. E vai apacentar. Apacentar fala de cuidar com amor, de ter zelo. Você vai apacentar aqueles que o rodeiam. Não tem como você amar e cuidar das vidas que o rodeiam se não for através da palavra de Deus. Eu termino aqui. Busque em Deus o discernimento de quando calar para não discutir e de quando falar para ensinar. Amém? Amém. Deus nos abençoe.